Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai fundo em uma das questões mais transformadoras do Manual de Professores de um Curso em Milagres. É uma questão que vai direto ao coração do nosso sofrimento e também da nossa libertação. Sabe, a pergunta parece simples, né? Como se abandona o julgamento? Mas a resposta que o curso oferece, ela nos convida a virar de cabeça para baixo tudo que a gente achava que sabia sobre sabedoria, honestidade e, claro, sobre o que é ter paz. Pensa bem, desde que a gente se entende por gente, nos ensinam que julgar é uma habilidade, quase uma virtude. A gente aprende a botar tudo em caixinhas, a classificar, a avaliar. Mas aí vem o curso e mostra um contraste bem forte. Aquilo que o mundo chama de sabedoria, ele chama de fardo, de peso. E, em vez disso, nos mostra o caminho para a leveza. E o que está em jogo aqui é gigante. De um lado, o julgamento, que, segundo a fonte, só leva para o medo, para aquele sentimento de separação, de isolamento. E, claro, para a dor. Do outro lado, como um oposto perfeito, está a paz. E com ela vem a liberdade, a união e aquela alegria de simplesmente existir. Ok, então vamos entender isso melhor. Como foi que o mundo nos convenceu que carregar todo esse peso é, na verdade, um sinal de força, de sabedoria? O curso fala que esse julgamento do mundo, sabe? Essa tentativa sem fim de colocar rótulo em tudo. Mas para pra pensar um pouco. O que é bom para um pode ser péssimo para o outro. O que parece a coisa certa a se fazer hoje, amanhã pode parecer um erro terrível. É uma base muito instável para se construir qualquer coisa, muito menos a vida. E é aqui que a análise fica interessante. Se a gente fosse realmente julgar, não só dar um palpite, mas julgar com 100% de certeza, o que seria preciso? Olha só a dimensão disso. Para julgar qualquer coisinha de forma correta, seria preciso ter uma consciência quase divina. Seria preciso conhecer cada variável, cada efeito no passado, no presente e em todos os futuros possíveis. E não só isso, saber como esse julgamento afetaria cada pessoa, cada coisa envolvida. E claro, tudo isso com uma percepção que não tivesse a menor distorção pessoal. Nenhuma. E essa citação do curso é perfeita, né? Ela resume tudo. Tentar julgar não tem nada a ver com sabedoria. É pura fantasia. É achar que temos uma capacidade que, na verdade, nunca foi nossa. Tudo bem, então se julgar é impossível, o que a gente faz? É aqui que o curso propõe uma virada de chave, uma mudança bem radical na nossa perspectiva. A primeira coisa que a gente precisa entender é que não se está perdendo nada de valor. Essa ideia de que abandonar o julgamento é um sacrifício, isso faz parte da própria ilusão. Na verdade, é o contrário. Largar o julgamento é um ato de honestidade profunda. É simplesmente admitir uma verdade. A gente tem limites. Então, o caminho da honestidade é bem prático. Primeiro é reconhecer, olha, julgar sempre foi impossível para mim. Depois é simplesmente parar de tentar fazer o impossível. Faz sentido, né? E aí, o terceiro passo é abrir mão de algo que, na verdade, nunca tivemos. E quando esse espaço se abre, a gente permite que o único julgamento perfeito, o verdadeiro, aconteça através da gente e não da gente. Ok, mas por que tudo isso importa tanto? Agora a gente vai conectar essa ideia, que pode parecer meio abstrata, com a experiência mais real e concreta de todas, a nossa dor, o sofrimento. E nesse ponto, a fonte é muito direta, diz que toda a dor que existe no mundo não vem de várias causas, não vem de coisas externas, vem de uma única causa interna. O julgamento. Simples assim, essa é a raiz de tudo. Toda vez que a gente julga a nós mesmos, a outra pessoa, uma situação, a gente está plantando uma semente de dor. E os frutos dessa semente a gente conhece bem. É a solidão, porque o julgamento sempre separa, é aquela sensação de perda, é um desespero que vai crescendo, a desesperança e, no fim de tudo, o medo mais básico, o medo da morte. Tudo isso, segundo a análise, vem direto dessa única raiz. Então, se o nosso julgamento só causa dor, qual é a alternativa? Bom, é aqui que a gente chega no ponto alto desta explanação, na solução que o curso nos apresenta. E veja bem, não é para viver num vácuo, sem nenhum tipo de percepção. A ideia é outra. É como dar um passo para o lado e deixar a verdade ocupar aquele espaço que antes era lotado com as nossas opiniões, que mudam o tempo todo. E o veredito final, o único julgamento que o curso diz ser real, é este. O Filho de Deus não tem culpa e o pecado não existe. Percebe?
Não é um julgamento sobre o que alguém fez, mas sobre quem se é. É uma afirmação sobre a nossa identidade real, nossa inocência. E isso é crucial. Ao contrário dos nossos julgamentos, que sempre condenam, este aqui liberta. Ele não prende ninguém. Pelo contrário, ele abre a porta da prisão que a gente mesmo construiu com os nossos julgamentos. Por isso, a emoção de largar o julgamento não é de arrependimento, de perda, é de alívio. É um suspiro de gratidão por finalmente soltar um peso que era pesado demais e, o mais importante, totalmente desnecessário. Resumindo tudo, o objetivo não é se tornar um juiz melhor, um crítico mais afiado. Não. A verdadeira sabedoria, o caminho para a paz, é reconhecer que todo esse projeto de julgar não faz sentido e simplesmente abandonar ele por completo. E para a gente fechar, fica essa reflexão. O curso não coloca o abandono do julgamento como um processo longo e difícil. Ele coloca como uma decisão, uma única decisão. A decisão de ver as coisas de um jeito diferente. E se aquela paz que a gente tanto procura estivesse o tempo todo a apenas uma decisão de distância?